que é o canal que reúne várias pessoas, que reúne pessoas do bem, que reúne pessoas de alma boa, pessoas que estão aqui justamente para ajudar uns aos outros. Sim, este é o canal que a gente aprende, a gente trabalha, a gente desenvolve a nossa espiritualidade, desenvolve o nosso meio, né, pessoal, profissional. Eu tô aqui, eu sou Alessandra Hag, para quem não me conhece, trabalho a transição de carreira, que é fundamental para esse aspecto, né, e de desenvolvimento humano para entrar dentro de uma... Deixa eu só diminuir aqui. Parará, parará. O que está acontecendo? Deixa eu tirar esse... Só um pouquinho, gente, que eu estou meio atrapalhada, como sempre. Sempre eu abro o WhatsApp e aí ele fica fazendo barulho. Pronto, desliguei. E agora eu estou entrando no Instagram. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Jack, foi um código de segurança para o meu celular. Foi um código de segurança para o meu celular. Eu preciso para entrar aqui para ver o que as pessoas estão falando. Gente, nossa 13ª aula sobre arquétipos. Eu quero saber aí se vocês, quem é que está assistindo. Olha no meu celular, por favor, meu bem. No meu. É um código. É um número. Quem está acompanhando as nossas aulas aqui, coloquem aí, gente, quem está acompanhando as nossas aulas sobre arquétipos, para poder estar aprendendo sobre essas questões. Hoje a gente vai abrir o palácio, a porta do inconsciente coletivo, que é fundamental. E vamos descobrir muitas coisas que vocês não sabem, né? Dentro do aspecto do entendimento somente. Qual é? Reenviá-lo. Ó, reenviei. Não, não é nesse, é no outro. Esse é o meu? Gente, deixa eu pegar aqui para eu poder acompanhar vocês. Deve ter entrado aqui. Todas as mensagens. A gente aguarda alguns minutos. Por que será? Tá, tudo bem, depois eu vejo. PC não reconhecido. Porto Alegre. É, entrou aqui, ó. Não, ó. Concluir. Bom. Tá, eu fico olhando ali, então, se alguém fizer alguma pergunta. Gente, vamos trabalhar os arquétipos, vamos trabalhar mais uma questão que se divide, né? Segunda-feira é uma ótima semana abrindo aí pra gente. E eu trago aqui todo um trabalho que eu quero realizar com vocês, aonde a gente divide. Na aula passada a gente falou muito sobre a biblioteca dos livros individuais, que são todas as nossas memórias, que a gente traz e que, por algum motivo, a gente individualiza aqueles aspectos para a nossa espécie humana, para a nossa psique. E aqui é o ego, onde entra id, ego, superego, né? E nós temos a biblioteca coletiva, que é o inconsciente coletivo estudado pelo Jung, aonde essa biblioteca todos têm acesso. Todos têm acesso. Zu, sempre te acompanhando. Ai, que legal, Zu. Bem-vinda, bem-vinda. Deixa eu só aceitar o Jack aqui. Muito bem-vinda, Azul, muito bem-vindos a todos.
E hoje a gente está, então, trazendo mais um aspecto sobre os arquétipos, né? O que acontece, então, gente? As questões do arquétipo, elas são divididas em inconsciente individual e essa biblioteca coletiva, né? Onde a gente guarda todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, tudo que a gente viveu até aqui. Só que daí as pessoas ficam perguntando, eu falei na semana passada, né, que uma parte dessa biblioteca inconsciente, que é a parte do inconsciente coletivo, que a gente está armazenando, elas não apenas são aquilo que eu vivi, mas também aquilo que a gente compartilhou. Por exemplo, existe um estudo, prestem atenção aqui agora, gente, isso vai ajudar na vida profissional de vocês para que vocês entendam. Existe um estudo, onde esse estudo ele traz o seguinte: o quanto nós compartilhamos com sentimentos. Então, existia uma experiência, eu não me lembro agora, eu tentei me lembrar, mas eu não consigo me lembrar de onde que eu lembro essa experiência, que um determinado pesquisador ou observador, enfim, de estudos científicos, foi e resolveu pagar um café, entrou numa fila de café e pagou um café para a senhora que estava atrás dele numa fila de padaria, tá? E ele falou para a moça do caixa: eu estou pagando para esta senhora aqui que está atrás. Quando a senhora chegou, ele pagou, saiu, pagou as coisas dele, saiu. Quando ele foi sentar na mesa, ele ficou observando aquela cena. A moça do caixa chegou para a senhora e disse: aquele senhor que passou aqui agora na sua frente deixou pago um café para a senhora. E ela, sim, além disso, ele pediu para eu lhe dar este bombom, e dizendo que a senhora é muito especial. E ela, mas por que? Se emocionou e trouxe toda uma emoção para aquela menina do caixa, né? E aquela menina também se emocionou do caixa pelo ato daquele rapaz. E o rapaz que estava observando toda aquela cena também se emocionou por aquele episódio. O que aconteceu aqui? Existia um arquétipo da solidariedade, o arquétipo da bondade, da gentileza, que todos se contaminaram por acionar aquele determinado arquétipo. Assim como a gente também aciona para o mal, para a sombra, né? Uma pessoa um cachorrinho é atropelado, todos nós nos fragilizamos diante daquela cena triste do cachorrinho ser atropelado. Enfim, acionam arquétipos de luz e de sombra, independente da situação que a gente está vivendo. Mas o que eu quero trazer aqui é a ciência do comportamento. O quanto a gente pode fazer as pessoas se arrepiarem aí do outro lado. O quanto a gente pode fazer as pessoas se sentirem amadas aí do outro lado. O quanto a gente consegue trazer para vocês arquétipos que a gente diz: calma, está dando tudo errado, não se preocupe. Daqui a pouco as coisas vão mudar, porque tu vai aprender a usar os teus arquétipos, as tuas forças e a forma como tu deseja viver. Então, quando a gente traz isso, de alguma forma acalenta algumas pessoas. E elas acabam tendo a reflexão de que sim, tudo vai mudar, eu vou conseguir mudar essa situação. Então, quando a gente fala isso e vem esses sentimentos coletivos, a gente está acionando esta biblioteca de livros, esta biblioteca de memórias inconscientes, essa biblioteca que vai, de alguma forma, agilizar todo o processo comportamental para aquilo que está acontecendo de fato no aqui e agora. Depois, a lembrança também vai poder te ajudar no sentido de que só em lembrar, tu vai também sentir aquela emoção. Tu vai conseguir. Boa noite a todos que estão chegando, gente. Curtam aí se vocês gostam desse assunto, se vocês gostam de entender e aprofundar a inconsciência, né? Aprofundar
os estudos do inconsciente. Mandem um aviãozinho para os amigos, vamos tentar aumentar esse número de pessoas aqui. Me sigam lá, Ali Hag Olo, né, para que vocês possam estar realmente adquirindo o e-book, adquirindo o material, né? Então, procurem me seguir para que vocês possam ter o material nas mãos de vocês. Quando a gente desperta esses sentimentos nas pessoas, esse comportamento coletivo, a gente consegue, de alguma forma, entender que a grande questão de todos nós é porque nós estamos no mesmo papel solidário. Tem aquela pessoa que vai olhar aquela cena toda e não vai sentir nada, não vai ter emoção nenhuma, porque ela está numa outra frequência. Mas quem estiver na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma conexão arquetípica, vai sentir uma emoção de alguma forma com relação ao café, à solidariedade, ou com relação ao cachorrinho que faleceu. Bora lá. Eu vou estar olhando aqui as mensagens de vocês, tá? Estou olhando aqui, cuidando bem direitinho. Muito bem. E sabe qual é o grande drama humano, gente, que a gente acaba não entendendo as questões, porque os arquétipos, eles foram feitos, deixa eu só colocar aqui, os arquétipos, eles foram feitos baseados no estudo aqui, publicar. Ai, Jesus. Fixar. Tá. Os arquétipos foram realizados porque Jung pensou nessa questão do drama humano. E quando ele pensa nessa questão do drama humano, ele justamente entende que o arquétipo, no modo geral, esses sentimentos que despertam, esses botões que vão no nosso inconsciente e despertam, são expressões desse grande drama humano. Por que é um drama humano? Porque, eu estou me sentindo só, as pessoas me abandonaram, o coitadinho, o do coitadismo é um drama humano. O sentimento de inferioridade é um drama humano. Mas ele existe, Hag? Claro que ele existe, porém, a gente precisa entender qual é a fonte, de onde que ele vem, por que nós estamos sentindo essa baixa estima, esse sentimento hoje. Tudo isso são atalhos, que são ferramentas que nos ajudam para a tarefa de compreender esse drama humano. Então, os arquétipos, os 12 arquétipos de Jung, depois entra os subarquétipos, né? Que daí é um pouco mais profundo, que eu só dou dentro das minhas aulas, na minha mentoria, que é o seguinte: todo esse processo do drama humano, eles fazem com que eles fazem parte do nosso software, aonde todos nós, a gente traz dentro da nossa cabeça essas memórias. E todos nós temos os dramas humanos muito parecidos, praticamente iguais. E sabe o que acontece dentro desse processo, gente? Acontece que tudo isso faz parte do nosso sistema operacional, porque os arquétipos que possibilitam a gente a encontrar um significado quase automático para o caos que existe ao nosso redor, é porque está armazenado lá dentro. Então, quando fala, vamos lá, um passarinho bateu no vidro e não viu que estava fechado, claro, bateu no vidro e morreu. Todo mundo fica, quem gosta dos pássaros, né? Acho que muito poucas pessoas talvez não se deem conta da virtude, da questão, né? De valor dos bichos. Acho que é um percentual muito pequeno, mas existe. Todos vão sentir o dó porque aquele passarinho morreu, enfim, por alguma questão. Então, tudo isso que está ao nosso redor são sentimentos que a gente desperta que são iguais. Hag, mas o que isso tem a ver com vendas? O que isso tem a ver com vendas, gente?
tudo isso que é gravado no nosso íntimo estão armazenados na nossa biblioteca mental. E aí, o que acontece? Quando a gente reconhece esses arquétipos, é porque a gente foi programado. É porque a gente tem um sistema ao longo de milênios, enfim, por meio desses arquétipos e que a informação foi se trabalhando, foi se desenvolvendo. A nossa comunicação expressiva, ela é fundamental para que a gente trabalhe as nossas questões em terapia. Se a gente vira a chave, entra de uma forma de pensamento e começa a fazer o processo terapêutico e muda a narrativa, muda a forma de expressar verbalmente, porque tu começou a colocar uma lente diferente para aquele olhar, para aquele negócio, é porque tu estás conseguindo trabalhar os teus aspectos internos. Tu está conseguindo ressignificar os teus arquétipos. Tu estás conseguindo fazer com que o teu inconsciente entenda que quem domina aqui sou eu. E aí é que está a grande questão, né? A gente entende essas conexões ocultas de nossa vida quando a gente começa a estudar. Ah, pois é, eu não estou estudando, eu não entendo nada sobre arquétipo, então chegou a hora de vocês entenderem, porque chegou a hora de nós dominarmos a nossa mente, chegou a hora de nós sairmos da postergação, de postergar tudo que a gente faz, de protelar tudo que a gente quer fazer. Chegou a hora de a gente poder resolver as nossas coisas aqui. Olha só, inconsciente. Estou a fim de te trazer para a consciência. Eu quero abrir a porta agora desse palácio e quero que esse inconsciente venha para a gente resolver tudo isso aqui de uma vez. Chega de ficar obscuro tentando me trazer algum movimento no meu comportamento aonde eu não desejo mais. E aí você dá o basta nessa situação. Então, em contrapartida, o teu superego fica lá, não faz isso, porque não é bem assim, porque as coisas, os sinais, e aí ele vem te dar uma enganada, e ele vem te dar, e a gente entende que todos esses acontecimentos, todos esses significados não poderiam existir se não fosse a existência desses arquétipos. Quando a gente fala em mãe, quando a gente fala em Nossa Senhora, quando a gente fala em diamante, quando a gente fala em algo simbólico que simbolizou a tua história de vida do teu filho, uma chave, um brinco da tua avó, um estojo de agulha de crochê do teu, enfim, uma calçada, um azulejo que foi colocado, os banheiros com fios de ouro que foi colocado dentro da casa de um cliente, é uma história arquetípica. É uma história de força, é uma história que a gente pode contar na hora de vender, na hora de mostrar, de apresentar o nosso produto ao cliente. Então, quando a gente entende isso, que foi o que a gente falou na semana passada, a gente vem para essa questão que a gente não acredita que vender pela internet dá certo. E aqui eu quero abrir a porta desse palácio inconsciente para que tu possa entender por que usar o arquétipo para vender, no mundo online principalmente. Porque quando a gente adota, quando você adota, a gente descobre os arquétipos, a gente descobre que você assume o abraço, assume aquele abraço, investindo o uso do arquétipo para que a tua marca, para que o teu personagem, para que tu possa possibilitar que as pessoas acessem o que elas desejarem no seu software. E elas trazem isso para a consciência. É esse meu objetivo aqui com vocês hoje. Trazer para a consciência esse inconsciente que está aí. Por que tu não está com um namorado hoje? Aquele que tu deseja. Porque arquetipicamente, tu não está trabalhando com os teus arquétipos. Porque se tu tivesse na real atualidade de trabalhar os teus arquétipos para ele vir para a tua consciência, tu estarias com a pessoa que tu deseja. Eu nunca vou me esquecer, eu conheci o Jack através da internet. Nós nos conhecemos assim. A gente ficou conversando por um ano e quando a gente resolveu se encontrar, a gente se encontrou e nunca mais se separou. Mas durante um ano a gente ficou trocando ideias, conversando, e eu disse,
Quando eu coloquei o olho nele, eu disse, esse cara aqui eu vou casar. E sabe por quê? Ele tinha uma foto de uma moto, que ele tem até hoje na página dele, ele de moto numa estrada, me veio o arquétipo do quê? Da liberdade. Esse cara gosta de liberdade. Esse cara gosta de estrada, esse cara gosta de vento na cara. Esse cara é rebelde, ele gosta de uma liberdade. E eu me identifico com o quê? Com essa liberdade. Não me coloca pressão que eu não funciono. A mesma coisa ele. Então, quando eu me identifiquei com aquela foto, aquela cena, eu botei o dedo e disse, esse cara aqui é o meu marido. É com ele que eu vou casar. E dito e feito, gente. Comecei a acionar aquele arquétipo da liberdade, do vento na cara. Comecei a identificar a minha história de adolescente, que eu sempre roubava a moto do meu irmão. Na minha época ainda a gente nem usava capacete. E eu sempre sentia aquela sensação de liberdade. Então, quando eu comecei a acionar o meu arquétipo com o dele, entende que nós conversamos com a inconsciência um do outro? Eu consegui acessar os arquétipos dele e, ao mesmo tempo, identifiquei com os meus. E, a partir disso, a gente começou a aproximar os nossos desejos, as nossas vontades e a nossa vontade de concretizar aquele encontro. E aí, quando a gente acessa aquela biblioteca mental e faz a conexão, ela é quase imediata, gente. Por isso que tem gente que diz, eu botei o olho e disse, esse vai ser o marido que eu vou casar. Essa vai ser a casa que eu vou morar. Esse lugar vai ser o primeiro lugar que eu vou viajar. É aqui que eu vou trabalhar. Quando nossa biblioteca mental, ela atende, por isso abrir as portas do inconsciente, quando ele atende a esse sinal e faz essa conexão, é imediato. Entende que não é porque eu vi os lindos olhos verdes do Jefferson, e ele tem olho verde, e eu não vi. Ele estava de capacete, ele estava todo de roupa, de moto, enfim, de estrada. Não foi pela moto, porque a moto que ele está na foto dele é uma moto esportiva, que não dá nem para andar, não dá nem para andar de carona, é aquelas que fica com o bumbum para cima, eu digo, tá louco ali, fica que nem sapo em cima, não dá. Então não foi pela moto, não foi pelos olhos verdes, foi por uma questão de liberdade. E quando esses arquétipos se encontram, quando a gente entende isso, a gente conecta. Só que vocês estão procurando o amor de vocês pelo lugar errado. Vocês estão procurando o cliente de vocês de uma forma errada. Vocês estão procurando as pessoas de forma errada. Porque elas podem ajudar, os arquétipos podem nos ajudar a realizar as nossas necessidades. E eles realizam as necessidades humanas que são básicas, que estão presentes em todos nós. Ah, Hag, mas que necessidades humanas básicas são essas? Lembra da pirâmide de Maslow? Comer, vestir, segurança, e vai subindo a pirâmide de Maslow. Essas necessidades básicas, elas precisam ser atendidas. Por exemplo, quando a gente cria algo, a gente tem o arquétipo que tocam em algum aspecto. Quando a gente cria algo, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui, gente. Bora. Gui, não está passando aqui para mim. Isso também pode ser drama, né? Vamos ver. Em algum momento isso termina causando um remorso. Ah, perdi. As pessoas não conseguirem falar o que sentem para as outras. Olha, vamos lá, eu não peguei o esquema, mas o arquétipo ele funciona com uma força energética. Eles não são palavras, tá? Até pode ser, mas a gente entende pela energia da palavra, pela frequência da música, pela a frequência do poder que isso aqui dá, que um diamante transmite, o poder que o CD que eu ganhei do meu pai
me traz a energia disso, não é isso. É a energia disso. Então, quando a gente vai oferecer um produto para alguém, quando a gente vai oferecer uma mercadoria, quando a gente vai oferecer um serviço, a gente não oferece isso aqui. A gente oferece. Já pensou tu escutando Os 8 Hábitos de Stephen Covey, que é em inglês, mas ele tem todo um processo de 8 hábitos que vai te ajudar no teu desenvolvimento com relação à tua carreira e tudo aquilo que tu deseja fazer de treinamento com as pessoas, tu vai fazer através desse CD. Entende que não é o CD, e sim o que ele me proporciona. Não é a matéria, não é a casa, e sim o que ela me proporciona. Então, quando a gente vende o produto, principalmente aqui no mundo online, a gente tem que entender que a gente vende sentimentos, o despertar para esses sentimentos. Perceba quanto tempo nós estamos vendendo para as pessoas uma forma de elas elevarem o nível de consciência. Isso é o mais interessante. A gente está fazendo um exercício de elevar o nível de consciência das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, de alguma forma, elas criam algo. E nós temos os arquétipos que tocam esses determinados aspectos. Quando a gente oferece um churrasco, a gente não oferece a carne, a gente oferece a reunião. A gente oferece a família unida. Quando a gente oferece um espumante, a gente não oferece o espumante. Pode ser o espumante mais baratinho, não tem problema. Mas o ato de brindar é a força arquetípica. Eu me faço entender, gente. Eu me faço entender para que vocês possam estar fazendo essa transição de carreira e estar usando os arquétipos para suas vendas, para os seus serviços. As pessoas desejam criar algo, assumir um controle, e em momentos que a gente quer na vida é assumir o controle. Por que será que as pessoas desejam criar algo, assumir o controle, e em momentos que a gente quer na vida relaxar com relação a isso? E o arquétipo, ele pode... O arquétipo certo mesmo para falar com a pessoa que deseja assumir o controle, se divertir, ela vai dizer: eu quero brincar de desenvolvimento humano, eu quero ajudar as pessoas a desenvolverem rindo, eu quero ajudar as pessoas a pensarem diferente aqui nas minhas aulas de uma forma alegre, de uma forma feliz, divertida. Por quê? Porque daí, quando a gente vem para essa alegria, para essa frequência da diversão, as pessoas aprendem muito mais rápido. Muito mais rápido. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês? Isso aqui tá me incomodando. Espera aí que eu vou tirar isso daqui. E aí que eu quero dizer para vocês o seguinte: todas essas questões que são de arquétipos, elas vêm para desenvolver um aspecto muito importante dentro da vida da gente. Ela vem para desenvolver que há arquétipos que se conectam com a ideia de renovar a fé, de renovar a esperança, de renovar a compreensão do mundo, de muitas outras questões essenciais da humanidade. Então não é só para ter, não é só para ser, mas existem arquétipos humanistas que faz com que a gente entenda as questões de solidariedade, de cuidar do nosso planeta, de cuidar de aspectos que são fundamentais para o nosso dia a dia, de cuidar de situações que realmente fazem com que a gente aprenda o que é essencial, o que são buscas essenciais do ser humano, que estão conectados diretamente com os nossos arquétipos, e o que são do mundo, o que são do coletivo, da natureza.
E o humano criou vários arquétipos e ele vem criando vários arquétipos, né? Dentro do processo de animais, quando tu desperta, falando um pouco, várias pessoas me perguntaram no direct, e o arquétipo do animal, e o arquétipo do animal, tu pode acionar o arquétipo do animal, a força daquele animal. Mas, por exemplo, quando tu aciona o aspecto do leão, que é um forte, o leão também tem um coração, e ele é meio preguiçoso às vezes. Então, olhar para isso e entender que forças são essas, é entender que o leão é forte, ele tem a voz da autoridade, ele é o rei da selva, mas ele também é preguiçoso. E aí, às vezes, a gente ativa, não, porque eu tenho o leão do meu lado. E aí tu é meio preguiçosa e não sabe. Porque tu tem aquele arquétipo, aquela energia que está trabalhando para ti daquela forma. Então, você deve se perguntar aí, o que meu público quer? O que ele está precisando? O que vocês querem aqui nesse canal? O que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de atendimento? Vocês estão precisando de atenção? Vocês estão precisando se autodesenvolver? Vocês estão precisando conectar com novas pessoas? Vocês estão precisando desenvolver novas formas de pensar? Quanto mais a gente vai entendendo o que a gente quer aqui, o que a gente veio fazer aqui, mais a gente consegue conectar com os arquétipos dos meus clientes. Mas se eu não conseguir me entender, eu não tenho como fazer isso. Por isso que é importante a gente, primeira coisa, estudar sobre arquétipos. Qual é o teu arquétipo dominante? Quem quiser, me chama lá no direct que eu mando o link para vocês fazerem o arquétipo gratuitamente. A avaliação do arquétipo dominante de cada um que o pessoal está fazendo. Estou colocando os depoimentos lá. É muito legal. É uma sessão de mentoria gratuita que nós oferecemos aqui através do canal. Como algo que eu possa estar conectando com esse servir que existe em você. Todas as pessoas que vêm ao meu encontro, que querem fazer avaliação de arquétipo, tem dentro delas algo arquetípico que nos conecta, que é a vontade de servir, que é a força de querer entender o que eu estou fazendo aqui. Mas também é uma questão muito especial e relevante, que envolve todos os arquétipos. Eu vou cuidando a hora. É claro que, especialmente, gente, a gente entende que é relevante para nós, que vivemos nesse mundo moderno, o entendimento, né? Que é abrir as portas desse inconsciente e entender o que tem lá dentro, que iceberg é esse que tem aqui abaixo, que todo mundo fala que nós só somos movidos pelo inconsciente, somos movidos pelo inconsciente, e ninguém explica esse negócio. E aí eu quero, como psicóloga, trazer para vocês esse entendimento de uma forma mais clara. E trazer para vocês que esse inconsciente, ele tem um emaranhado de informações. Lembra o tamanho dessa biblioteca? É muito grande. E quando a gente entende que essa biblioteca é muito grande, que as informações são vastas no sentido de estar acessando, é exatamente isso que vem aquela raiva quando alguém está te cobrando alguma coisa. Aquela raiva que tu sente que alguém quer um serviço teu, mas não te explicou direito o que tem que fazer. Não explicou direito, nem ele sabe, a hora troca aqui, troca ali, e não sabe como é que tu vai trabalhar com arquétipo se tu não sabe o que tu vai tocar. Tu quer isso ou tu quer isso? Essa definição, essa confusão atrapalha relacionamentos, atrapalha produtividade, atrapalha foco, atrapalha crescimento. Mas as minhas coisas estão dando certo. Estão dando certo até ali, enquanto tu está mexendo com o arquétipo do aqui e agora, da razão, da concretização. Mas quando tu não sabe elaborar, tu vai atropelar ali na frente daqui a pouco. Quando tu não sabe ter definições com relação àquilo que tu deseja. Então, nesse mundo que é tão rápido, ele é tão cheio de opções, ele é tão cheio de liberdades,
a gente vê esse mundo completamente alienígena. Imagina esse mundo de agora para os nossos avós, bisavós, para os nossos ancestrais. Muitos deles que trabalhavam aqui na Terra, que viviam de forma mais simples, sem tanto contato com essas possibilidades todas, tudo era pouco, tudo era menor. Os nossos antepassados, eles não tinham liberdade que nós temos. Mas sim, nós somos abençoados com isso. E por nós sermos abençoados com isso, o que acontece? A gente vive numa era extremamente livre, de extrema individualidade. Porque a gente entendeu que a gente é livre. O nosso inconsciente entendeu que a gente está aqui e tem a liberdade para fazer o que quiser. E aí entra em qual campo? Da individualidade. Tem liberdade, né? Não sabe assumir com responsabilidade, então vai começando a olhar os teus relacionamentos, vai começando a olhar o teu lado conjugal, o teu relacionamento amoroso, vai começando a olhar os teus clientes, vai começando a olhar a forma como tu te relaciona com os teus amigos, vai começando a ver aonde que tu usa a tua liberdade e de que forma que tu usa ela. Porque por mais que sejam nossos clientes, a minha liberdade começa onde termina a tua, ou vice-versa. E aí, quando nós somos livres para buscar aquilo que a gente quer, e a gente quer as carreiras, né? Que a gente quer trilhar a nossa transição de carreira, eu quero hobbies, eu quero carros, eu quero tudo aquilo, um leque gigantesco de possibilidades, a gente entende que isso sim é bom. Ah, é isso que é bom. Eu vou lá correr na Matrix, trabalhar, carregar tijolo, carregar tudo, porque eu vou ter meu carro, a minha casa. Nós somos treinados assim. Os nossos arquétipos aqui no inconsciente, eles estão carregados de pedras pesadas, que acionam. Quem cedo madruga, Deus ajuda. É verdade, é saudável acordar cedo, é saudável, né? Jack, tu pode diminuir aí um pouco? Jefferson. Desculpa, gente, mas ele tava com o som lá a milhão. Então, isso acontece também quando a gente colabora para que quando a gente se sente um pouco perdido e que a gente não sabe direito como nós somos, como a gente não se reconhece, a gente tem essa conexão com o mundo todo. Hoje eu tive um sentimento aqui, meio. Saiu todo mundo, o Paulo Arthur saiu com a namorada, o Jack saiu com o cachorrinho, a mãe voltou para a cachoeira, e eu fiquei sozinha nessa casa, me deu uma sensação de vazio. Ai, eu gosto de casa cheia. E aí eu comecei a pensar, mas que arquétipo é esse que eu estou me sentindo? Que eu estou sentindo aqui agora, né? Comecei a entender o quanto isso está conectado diretamente com o meu inconsciente. E aí eu comecei a pensar, mas é tão bom ficar sozinha, é tão bom curtir as minhas coisas, curtir o meu espaço, curtir o meu escritório, curtir toda essa preparação que eu faço para atender os meus alunos, os meus clientes, né? Então, os nossos avós, os nossos bisavós, enfim, né? Eles vieram de algum lugar e trouxeram uma cultura. E essa cultura, esse sentimento de solidão, por exemplo, talvez venha carregado nesta linha arquetípica. Por isso que é importante a gente se entender e ressignificar. Por isso que a expressão comunicativa da comunicação, ela é a grande cura da nossa alma. Quando a gente fala, quando a gente conversa. É muito mais fácil para a gente entender quem a gente é, com a nossa cultura, entendendo que eu venho dessa família que carregava pedra, do que a gente tentar lutar por aquilo que eu não quero mais esse sacrifício, eu vou brigar com todo mundo porque tu tá me fazendo carregar pedra. Eu tenho que entender de onde vem isso. Enfim,
entender que carregar pedra às vezes não é só coisa ruim. Pode ser, sim, uma forma solidária de a gente conectar com a nossa cultura e sentar e tomar um cálice de vinho, já que é uma família italiana, ou comer um cacho de uva, ou um pedaço de pão, depois daquele trabalho todo. A forma como a gente vive os nossos arquétipos é o que vai nos trazer a saúde. Só que hoje é diferente. Hoje a gente traz um outro olhar. Se a gente tivesse sido criado, gente, nos moldes dos nossos antepassados, a gente seria muito parecido. Era mais coletivo? Vocês acham que os nossos antepassados eram mais coletivos, mais parceiros na forma de viver do que nós hoje, que estamos mais no individualismo? Sabe como que a gente percebe que está no individualismo? Quando as terapeutas vêm aqui, quando os profissionais vêm aqui e começam a falar com vocês no mundo online e vocês não curtem, vocês não compartilham, vocês não salvam, vocês não falam nada. Quando a gente não interage, a gente está no nosso individual. E às vezes a gente pode ajudar as pessoas, pode ajudar o movimento, porque não é ajudar a mim, a quem está do outro lado, é fazer um movimento arquetípico daquela ação, do CTA. Tu quer olhar o meu imóvel? Tu quer olhar o meu trabalho? Tu quer entender os meus serviços? Faz algum movimento acontecer para que isso aconteça. E aí, tudo pode ser interessante quando a gente entende a nossa cultura e vem trazendo todas essas forças coletivas para a nossa consciência. E a gente entende que a Matrix, esse mundo aqui, nos fez muito individuais. Então, quando a gente abre a porta do nosso palácio, quando a gente entende o nosso palácio, que ele está um pouco, vamos dizer assim, nosso palácio ele está um pouco desorganizado com relação às informações, muitas informações que eu tenho aqui no meu coletivo, eu preciso entender que a tristeza vai bater, que a frustração vai bater, que eu estou com a minha estima lá embaixo, que eu preciso organizar algumas coisas, que eu tô sem dinheiro, que eu tô sem namorado, que eu tô sem família, que eu tô aqui sozinho, porque arquetipicamente nós nos colocamos nessa sombra. De alguma forma, ninguém tem culpa, somente você, somente a gente. Às vezes, a gente não sabe quem a gente é. Qual é o teu papel de fato aqui? O que tu estás fazendo? A partir do momento que tu começa a refletir sobre esse aspecto, tu começa a trazer, vamos bater 1 milhão de gente aqui nesse canal. Vamos ajudar em alguns 10 minutos aí, trazer gente para curtir esse canal. Vamos ajudar as meninas a bater 1 milhão. Vamos curtir, vamos seguir a Alessandra, vamos seguir essa psicóloga maluca aí que está trazendo não sei o quê, para a gente entender os arquétipos inconscientes para a sua consciência. Entenda as suas forças. As pessoas falam de quântica, as pessoas falam de PNL, as pessoas falam de qualquer outra coisa, tudo está sendo dito de forma igual. Eu só estou trazendo aqui a linguagem dos arquétipos de Jung, uma linguagem cientificamente comprovada. É da ciência, não sou eu que estou inventando. Então, quando vocês olham para isso e vocês despertam essa questão de desencadear esse mundo coletivo e sentir as sensações diversas de possibilidade, é se colocar em campo. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou pegar, eu vou fazer. Às vezes a gente se frustra, às vezes a gente não dá conta, às vezes a gente vai se movimentando e as coisas vão aparecendo. Muito bacana. Hoje eu fiquei tão feliz porque a gente está falando em arquétipo e eu faço uma meditação às 7 horas da manhã. E depois eu corro para a meditação da Kátia, que é às 7h30. E o que acontece? Eu ativei já há algum tempo
a cascata dourada de ouro, né? Descendo por todas as minhas células, cuidando, trazendo a saúde e tal, né? E imaginando ouro, ouro, ouro. Aí ontem me liga a Giovana, que tem uma joalheria incrível, uma joalheria linda em Santa Maria. Ela me liga porque ela quer fazer a coleção de ouro e de pedras preciosas com figuras arquetípicas, com a história dos arquétipos. E aí a gente agendou a reunião para hoje, e aí já ficou para amanhã, porque não deu certo, enfim. Mas olha o que a gente chama. Despertou lá na dona de uma joalheria em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade onde ela tem os seus clientes, onde ela atende o Brasil inteiro, porque ela 30 anos de joalheria, enfim, acho que até um pouco mais, nem lembro, mas de uma credibilidade, de uma confiança, pena que eu não me lembro o nome da joalheria de lá, mas ela entrar em contato e fazer isso, né, com minha terra, ó, a Isabel aí falando, consegui pegar a Isabel, minha terra, e ela falando sobre essas possibilidades de fazer não é Baggio, é Giovana Giordano, alguma coisa assim, agora eu tô com um Insta aqui que não entra, mas enfim, ela conectou com esta possibilidade de fazer as joias com os arquétipos. Olha aqui, como mudar pensamento? Tento falar com outras pessoas, sinto solidão. Guerreira Cris, boa noite. Você pode me orientar? Eu estou de luto 1 ano, meu esposo, sinto muita ansiedade e depressão. Vamos lá, Cris. Primeira coisa, é claro que a gente sente a perda, né, de um ente querido, mas a gente tem que entender que a nossa vida ela é solitária. Quando a gente entende que a nossa vida é solitária, as nossas lutas, elas mudam. Porque enquanto ele vivia, enquanto a gente tem a nossa mãezinha, o nosso paizinho, enfim, nosso marido, os nossos filhos, a gente tem aquela presença, né? Mas muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas mesmo com a presença de outros. E a gente sabe que esse ciclo da vida é fato. Mas a gente não consegue lidar muito bem com isso porque nos dói, né? Aciona os aspectos de perda, os arquétipos de perda, de luto, que são muito fortes. Mas a primeira coisa é, entenda que a nossa vida é solitária. E isso não é ruim. Ter uma vida solitária é ser responsável por quem você é. Ter uma vida solitária, eu tive que aprender muito nessa minha caminhada, de toda a minha trajetória, de todas as burradas que eu fiz lá desde a minha adolescência para cá, enfim. Até eu estudar, até eu me desenvolver espiritualmente, quando eu perdi meu pai, e eu entender que esta vida é solitária. E as pessoas que sabem disso, elas vivem mais felizes no sentido de que a gente é pela gente. A gente tem as pessoas porque a gente precisa conviver, desenvolver uma família ou não, ter pessoas, ter amigos. Quem tem amigos tem tudo, mas a nossa vida continua solitária. Hoje eu estava falando com a minha irmã de coração, a Aline, que é minha irmã desde criança, né? E eu amo ela demais, assim. Só que ela tem uma vida solitária e eu tenho a minha, no sentido das amigas, né? Porém, a gente sempre quer saber uma da outra. A gente sempre quer saber. Eu sempre pergunto para ela, mas o teu piano, né? Que ela tem um pianão, assim. Teu piano tá tocando ou não tá tocando? Enfim, né? Olhar para esses aspectos de vida
sozinha, muitas pessoas estão sofrendo porque não tem um cônjuge, não tem um namorado. E se eu disser para vocês que vocês vão aliviar os arquétipos, a vida de vocês arquetípica de buscar uma pessoa que conecte contigo, tu vai aliviar essa ordem do teu ego se tu disser para o teu inconsciente, eu sei viver uma vida solitária, tá tudo bem. Eu vou conviver com as pessoas que estão do meu lado e vou curtir elas a cada dia. Eu vou curtir elas aqui e agora. Mas eu vou entender que a minha vida é solitária. Eu vou entender que a minha vida, ela é uma luta diária, uma luta constante. Ela é um renascer todo dia. E aí é muito melhor eu me apegar nas histórias, nos meus arquétipos, nas minhas forças internas, eu me apegar naquilo que eu sei, naquilo que eu não sei, naquilo que eu tenho que aprender, naquilo que eu preciso desenvolver, do que me apegar a outras pessoas. Entende? Eu me faço entender quando eu falo que quando eu me apego a outras pessoas, eu me apego a todos aqueles arquétipos que ele traz junto e que, meu Deus do céu, que confusão é. E aí vocês olham e dizem, me meti num mato sem cachorro, me meti numa confusão. Claro, tu pegou ali um mundo de arquétipos de confusão incrível à disposição. Gente, quero saber de vocês aqui, estou terminando essas aulas e daqui a pouco eu vou estar convidando as nossas alunas lá do nosso curso do Influenciadora Digital para virem aqui conversar. Eu vou combinar isso com a Kátia direitinho, para mostrar para vocês o quanto esse trabalho de colocar, fazer essa transição digital, ele é muito importante. E agora vai entrar também a aula de arquétipos. Só que assim, não deixem de viver as suas vidas por sentir a solidão. Sinta ela como parte da sua vida. Minha vida é solitária. Os meus passos são solitários. Isso aí, Cris. Eu tenho certeza que tu virando essa chave, tu vai entender que tu não precisa mais sentir aquela dor, porque aquela dor é uma dor desta linha arquetípica que não faz mais parte do aqui e agora onde tu estás. Essa é a tristeza. Mas essa tristeza tu também pode liberar dessa linha. E tu pode começar a entender que ela existiu dentro de ti e tu acolhe ela contigo e vive a tua vida solitária. Tu não vai deixar de sentir tristeza. Eu sinto a tristeza até hoje por causa do meu paizinho. Mas a gente entende diferente. A gente começa a aceitar esse inconsciente de forma diferente. E é aqui que eu quero trazer para vocês. 21 horas. Me sigam aqui, gente. Ali Ragiolo. Vamos lá, quero ver vocês. Me procurem no direct, quem quiser fazer a sua avaliação de arquétipo dominante. E na sexta-feira eu estarei de volta aqui para a gente ir encerrando esse mês de fevereiro e a gente vai conversar. Sexta-feira nós vamos estar aqui também com a doutora Marisa cantando sobre arquétipos que vocês vão adorar e vocês vão ter uma, enfim, né, uma forma incrível de poder estar entendendo o arquétipo através da música. Então, quem é músico aí, quem gosta de música, vem para cá na sexta-feira que nós vamos fazer um rolezinho e vamos despertar aí a alegria para entrar uma sexta-feira com uma frequência lá em cima. Beijos de luz! Tchau, gente! A tua pergunta, Bruna, pois é, eu tenho que desligar. Deixa eu ver aqui, Bruna, relacionamento amoroso, como confiar novamente? A ansiedade me mudou, não consigo acreditar no amor. Bruna, me chama que eu te dou um atendimento ali e a gente fala, pode ser? Beijos, eu tenho que cumprir aqui, honrar com o horário. Tchau, gente, me sigam aqui. Bora, me chamem no direct quem quiser conversar.